Deputado André Fernandes impõe derrota cachapante ao Moraes. Você vai entender comigo neste vídeo a derrota do Xandão. O deputado tomou a palavra e cobrou em público, com transmissão ao vivo, Hugo Motta, para que ele se pronunciasse, inclusive falando que o Nordeste é região de cabra macho e não de cabra frouxo. Lembrando que os dois são nordestinos. E aí, no final das contas, o Hugo Motta falou, tá bom, vou fazer o jeito que você quer, mas não é porque você está cobrando, é porque eu já ia fazer de qualquer jeito. Mas o que vale é que o jeito que está sendo cobrado é o jeito certo, o jeito que está na Constituição, porém é o jeito diferente do jeito Moraes. Moraes determinou que a Carla Zambelli perca o mandato e seja presa. Determinou a prisão dela imediata, colocou na lista da Interpol e também determinou a perda de mandato. Só que não se sabe de onde que o Moraes tirou que ele determina quem perde ou ganha mandato no Brasil. Tem nada a ver com ele isso. A Constituição Federal explica como se dá a perda de mandato. O artigo 55 diz o seguinte, acompanhe comigo aqui. Artigo 55, Constituição Federal de 1988. Artigo 55, perderá o mandato o deputado ou senador, 2 pontos, e elenca as 6 situações em que o deputado pode, ou o senador pode, perder o mandato. E a 6ª, o inciso 6, é onde se enquadra o caso da Zambelli. E fala, aquele que, no caso do texto aqui, quis sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Até aí perfeito. É exatamente o que aconteceu com a Zambelli. O problema é que no parágrafo 2º tem um comando dessa lei. Parágrafo 2º diz, nos casos do inciso 1º, 2º e 6º, que é esse que eu acabei de ler, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa, e aqui entre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 76 de 2013. Então, o que isso quer dizer? Para um deputado perder o mandato, tem que ser ratificada a decisão que condenou esse deputado no plenário, por maioria absoluta, e não pela caneta do Alexandre de Moraes. Então o Alexandre de Moraes, mais uma vez, não está seguindo a Constituição Federal. E aí a cobrança do André Mendonça veio nesse sentido, porque em uma entrevista à Globo News, o presidente da casa, Hugo Motta, disse que decisão não se discute, se cumpre, dando a entender que ele faria o que o Moraes determinou, ou seja, a perda de mandato imediata da Carla Zambelli para que ela pudesse ser presa, né? Mas não é assim que funciona. Vamos ouvir aqui o que disse o André Fernandes e vamos parando o vídeo, porque é longo para a gente comentar a respeito. Ele já começa o vídeo pedindo a atenção do presidente, e eu preciso que você entenda o porquê disso. No Congresso é terrível, tá um discursando e ninguém está nem aí. Enquanto o cidadão está discursando e você está vendo ali na câmera, a TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, TV não sei o quê, TV isso, TV aquilo, você vê quem está discursando. Porém, os demais estão falando de futebol, estão falando de churrasco, estão falando de novela, estão falando, sei lá, estão fazendo fofoca, estão falando um monte de coisa. Ninguém presta atenção em ninguém. Então ele já começa cobrando a atenção do presidente. Acompanhe comigo. E carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Motta, eu falo para o deputado Hugo Motta. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Motta e deputado Hugo Motta, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente, votem no Hugo Motta que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado, e mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Motta, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato.
E, seguindo o artigo 55 da Constituição Federal e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E, de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Aqui ele está falando de 1 milhão de votos que a Carla Zambelli teve. Lembrando que o Alexandre de Moraes não teve voto nenhum. A Carla Zambelli teve 1 milhão de votos. E ela é, se não me falha a memória, a deputada mulher mais votada da história aí da Câmara Federal. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes sozinho, na sua caneta e na sua cadeira confortável, ele passa por cima da Constituição, determina a prisão. E aí o Hugo Mota estava aceitando. E por que estava aceitando? Não quero entrar em detalhes para o vídeo não ficar longo demais, mas o Hugo Mota tem sérios problemas, inclusive o pai e a mãe dele, principalmente o pai, tem problemas e ameaça de prisão. E até eu acredito que ele entrou, sim, pensando em pautar anistia e tudo mais, como o Bolsonaro queria e negociou com ele. Até eu gravei um vídeo falando com você a respeito disso antes da eleição. E naquele vídeo eu dizia que ele é novo demais e que ele não teria força, não teria resistência à pressão que ele receberia do Congresso Federal, do Senado Federal, melhor dizendo, principalmente do Alexandre de Moraes. Daí, ele foi levado para jantar na casa do Moraes e lá entrou um Hugo Mota e saiu o Hugo Marmota, né? Porque de lá para cá ele está viajando com o Lula, está falando até em fazer coligação aí do partido dele com o PCdoB, com o PT, com o PSB, você lembra do discurso lá no Nordeste, e nas entrelinhas está dizendo: estou arrependido de ter votado no senhor porque o senhor não mereceu o meu voto. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos continuar ouvindo o que fala o deputado André Fernandes. Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinho sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Mota dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Esse presidente Hugo Mota e deputado Hugo Mota é um papel. E ali atrás está o deputado Marcel Van Hatten, que sempre está aqui. Eu poderia ter votado no deputado Marcel. O senhor não imagina quantas pessoas me cobraram, dizendo: é justo que vote no deputado Marcel. Mas eu não queria carregar a culpa, preste atenção, eu não queria carregar a culpa de futuramente um projeto de anistia não andar, um outro projeto não andar, e falarem: foi por causa desse deputado que não soube cumprir acordo, seguir grupo, seguir orientação. E tendo o espírito de grupo, eu segui o que o meu grupo determinou. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais. 38 deputados federais, com inquérito no Supremo Tribunal Federal, porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Que ele não queria a pecha do deputado que não cumpre acordo, que não segue o grupo, a orientação. É lógico que ele está dizendo isso para o Hugo Mota, está dizendo: o senhor é o deputado que não cumpre acordo, o senhor é o deputado que não segue orientação, o senhor é o deputado que não merece confiança. E aí eu repito para você o que já tenho falado algumas vezes: no meio político é diferente. O político ele vem e promete mundos e fundos para você e não cumpre nada e está tudo bem. Mas entre eles, quando assume um compromisso e não cumpre, ele leva uma pecha a partir dali de um mau caráter. E ninguém mais quer saber dele. Ele morre politicamente em relação aos seus colegas e à Câmara. E é isso que o André Fernandes está dizendo para o Mota. Eu não queria ser o deputado mentiroso, deputado que não cumpre acordo, deputado que não merece confiança. Mas o senhor está sendo com a sua atitude. Basicamente foi isso que ele falou. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna. E cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que é que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Aí eu venho aqui hoje para dizer: Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. O senhor está nessa cadeira, Hugo Mota. E aqui eu não estou falando, volto a dizer, não é nada pessoal. Nós nem tivemos oportunidade de conversar para falar sobre absolutamente nada. Quando me ligaste pedindo voto, eu aceitei, porque já tinha um entendimento de todo o grupo. Quando o deputado Marcel me procurou, eu disse: olha, eu já dei a palavra, eu não posso fazer isso.
Mas o que eu estou dizendo aqui é, resgate a força da Câmara dos Deputados. Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval desta casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E os deputados coloquem a sua digital na cassação, na perda de mandato, quando fizeram com Daniel Silveira. Mas dizer que simplesmente vai acatar a decisão é um desrespeito. É um chute na cara do presidente, é um chute na cara dos parlamentares e é um chute também na cara da oposição. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim, a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando de diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza. Líder Sócrates, líder Altineu, líder Zuco, líder minoria, o próprio presidente Bolsonaro. Alivia, calma, vamos conversar. Não é para bater. Só que nós estamos representando o povo. E o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança. É um senso de que nós fizemos a escolha. Mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh, ele vai pedir também o direito de resposta, que tudo que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar 1, vão caçar 2, vão prender 3, vão prender 4, vão prender 5. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? O ministro só toma de conta do país. Por que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque eles se defendem. Aliás, isso é a democracia e a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual? Juiz, caça, prende, determina. A gente vai susto uma ação, ele vai derrubação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos. Aprovamos projetos, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços, senhor presidente Hugo Mota. Então eu deixo aqui o meu desabafo. Eu tenho certeza que a partir de agora eu vou ter um alvo aqui na minha testa do tamanho do mundo. Tudo bem, eu sou o primeiro. Mas daqui a pouco vai aparecer outro e vai falar a mesma coisa. Daqui a pouco vai ter outro e vai falar a mesma coisa. E eu não quero que chegue no ponto do senhor não conseguir sair às ruas. Igual outros cidadãos não conseguem sair às ruas porque o povo cobra, porque o povo intimida, porque o povo tem legitimidade para o fazer. E hoje eu estou aqui como representante do deputado federal mais votado do estado do Ceará, representando o meu Nordeste, que é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo. Frouxo que tem medo, principalmente medo de juiz do Supremo Tribunal Federal. Representando o meu Nordeste e o meu Brasil, vamos dizer não à ditadura da toga e à nossa Constituição Federal, sim. E agora, depois disso, vou colocar rapidinho o trecho para você aqui. O Hugo Mota se pronunciou. Ele falou, não, vai ser como diz o regimento, vai ser votado aqui dentro. Está decidido. Mas não é porque o senhor falou isso aí, não. É porque eu já ia fazer mesmo. Na verdade não é, e todo mundo sabe, né? Ele foi pressionado demais, foi esfregada a Constituição Federal na cara dele, como deveria ser na cara de outros também. E ele se viu obrigado a comprar essa briga. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Então, não ache, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Eu acho que houve uma confusão, uma precipitação da minha avaliação. Não sei o que vai sair daí. E não sei se o pai dele vai continuar em liberdade, já que dizem que é o trunfo, né, que tem aí o STF contra ele. Mas, de qualquer forma, tá aí. Eu gostei. Eu gosto do deputado André Fernandes, viu? Ele é lá do Nordeste, eu sou aqui do Sul, não tem como votar nele, mas eu gosto de ouvir ele. Quem sabe um dia, né? Agora eu gostei mais da parte que ele fala que o Nordeste é lugar de cabra macho e não de cabra frouxo. E exatamente. O Brasil é um país de cabra macho e não de cabra frouxo. Apesar de estar cheio de cabra frouxo por aí, talvez até a maioria. Gostei do que falou o deputado. E a partir dali, Hugo Mota voltou atrás. Então a Zambelli vai ser, antes de ser presa, de perder o mandato, ela vai ser, o nome dela vai ser colocado para votação aí no plenário da Câmara Federal. E se o plenário aprovar, aí ela vai ser presa e perde o mandato. Senão ela não vai ser presa e não perde o mandato. E simples, porque a Constituição diz assim. Mas não é se cumpre a decisão do juiz, é se cumpre a lei, é se cumpre a Constituição. E a Constituição diz que qualquer deputado só perde o mandato quando é votado pela maioria absoluta da casa que ele representa. O deputado na Câmara Federal, o senador no Senado da República. Parabéns, da minha visão, eu, deputado André Fernandes. E que derrota, hein? Mais uma vergonha. Teve aí a história do Bolsonaro depondo, o Ramagem depondo. O Alexandre de Moraes passou vergonha e agora de novo ele passa vergonha e é humilhado mais uma vez. O que você achou disso? Diz pra mim aí, me dá a sua opinião nos comentários. Como é que você viu essa situação? O que você pensa, né? Aqui eu tentei colocar para você o que o direito diz, mas você no dia a dia, você que é o verdadeiro dono desse país,
Você que é realmente a excelência, né? Excelência é o povo. Então, Vossa Excelência, povo, diga para mim o que você acha dessa situação toda. Já aproveita e compartilha o vídeo, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, falar com eles de política, mas sempre tendo como base, como filtro, a nossa fé cristã e os nossos princípios. Um abraço, Deus abençoe sua família, você e a sua casa. Até o próximo vídeo.